Vamos fazer então, pessoal, uma breve leitura do nosso livro de reflexões Vigiai e Orai. E o título de hoje se chama Insegurança. Não permitas que a insegurança te conduza ao pânico. Confia na força divina, que em todas as circunstâncias te protege. Que a imaginação doentia não te leve ao medo injustificável. Trabalha produzindo o melhor, esforçando-te no domínio das próprias emoções. Para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é de fundamental importância. Saneia o teu mundo íntimo com a leitura de bons livros. Adquire a autoconfiança no amparo que deves às almas mais fragilizadas que a tua. O pessimismo acalentado acaba se transformando em doença. Lembra-te, conta com a proteção de Deus e Deus não te abandonará. Então, pessoal, sempre nos lembrar de que nunca estamos sozinhos. Sempre nos lembrar que mesmo nos momentos de dificuldade, onde parece que tudo está fechado, as portas estão fechadas de possibilidades para nós, os nossos sentimentos se encontram bagunçados, a gente parece que não consegue raciocinar, refletir direito sobre as coisas. Mesmo nesses momentos, a espiritualidade e Deus estão sempre conosco. O que acontece é que muitas das vezes a gente não consegue dar possibilidade para a espiritualidade superior trabalhar nas nossas vidas, tá? Às vezes é um momento de termos a humildade de entender que a gente está errado, termos a humildade de entender que estamos num momento de fragilidade da nossa alma, sabe? E se precisar chorar, chora. Se precisar colocar os joelhos ao chão, né? E rogar a Deus, pedir perdão pelas faltas, pelos erros, pelos desacertos, vamos assim fazer para que a gente possa dar essa possibilidade de atuação da espiritualidade amiga nas nossas vidas. Tem hora que a gente não quer dar o braço a torcer, até mesmo nos momentos que a gente sabe que está extremamente errado, até nos momentos que a gente acha que vai dar conta por si só. E nem sempre a gente vai ser autossuficiente, a gente precisa de amparo, a gente precisa dessa atenção da espiritualidade para que as coisas melhorem um pouquinho. Às vezes é o tempo que vai fazer isso acontecer, tá? Mas não vamos deixar essa insegurança de coisas que de repente nem aconteceram ainda, tá? Aí entra também um pouco aquela questão da, como fala? Da ansiedade, tá? Que vem tomando conta do ser humano num aspecto mais generalizado, né? A gente fica sofrendo por antecipação as coisas e nessa ânsia de querer fazer tudo dar certo. Nem tudo tem que dar certo da maneira que a gente quer. Ela tem que dar certo da maneira que Deus, nosso Criador, deseja que aconteça. E muitas das vezes não é da mesma forma que a gente gostaria, tá? E aí, de repente, a gente vai perceber o resultado de todo aquele conjunto de erros lá na frente, quando a gente perceber que esse conjunto de erros fez um acerto muito providencial lá na frente, que fez com que a gente crescesse, se estruturasse, e o tempo fez a gente perceber tudo isso. Então, cuidar dessa questão da insegurança, tá? E aqui fala, né, para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é de fundamental importância, tá? Não dá para ter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma maneira, tá? Se você quer que alguma coisa mude, faça alguma coisa diferente, tá? Vai ler um livro, vai conversar com alguém diferente, alguém que de repente está um pouco mais alinhado com as ideias de melhora de vida enquanto espírito que você está buscando, tá? Assistir alguma coisa bacana, sair de determinadas faixas vibratórias, tudo isso nos ajuda a tirar um pouco dessa insegurança da vida das nossas costas, tá? Esse peso que às vezes acaba sendo bem doloroso, bem estressante, ok?
Vamos pensar um pouquinho nessa questão da insegurança e trabalhar com renovação de ideias, de pensamentos e, consequentemente, de sentimentos. Irmão Gilberto? Você colocou, você colocou uma situação da insegurança que eu achei bem legal quando você falou sobre a fé. Essa insegurança, nos momentos mais difíceis da nossa jornada, ela nos traz medo, nos traz nas nossas dificuldades, ela traz medo, essa insegurança. Porém, se nós tivermos a confiança, a fé no Altíssimo, em Jesus Cristo, ou até mesmo na espiritualidade, que possa estar intervindo pelas nossas dificuldades, nós nós vamos conseguir êxito na nossa jornada, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. É necessário, como o Leandro falou, jogar os joelhos no chão, pedir e obtereis, como fala no Evangelho, mas é necessário com que nós busquemos algo diferente para nós. Essa insegurança é a cutucadinha em nós para que nós saiamos dessa insegurança. Nós saiamos dessas entraves que nós estamos passando. Porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser resolvido. Mas é necessário essa insegurança. Enquanto nós não abaixarmos a nossa guarda, enquanto nós não nos humilharmos, essa insegurança ela não vai embora. Porque ela faz parte da nossa evolução. E das mazelas que ainda pertencem à Terra. No momento que nós abrirmos mão dela, que nós estivermos ligados em um só pensamento, em uma só força, agarrando com as duas mãos o nosso Altíssimo, o nosso Criador, o nosso irmão Jesus, que nos ensinou muitas coisas para nós conseguiremos abater a insegurança e ter um caminho diferenciado de luz, de paz, de tranquilidade, um caminho mais próspero, um caminho de menos amargura. Ou seja, o caminho mais próximo de Deus, aonde Ele gostaria que todos nós estivéssemos. Mas Ele sabe que nós chegaremos lá. Tudo tem seu tempo. Leandro. Perfeito, irmão. E só lembrando que quando a gente fala também sobre insegurança, como o irmão bem colocou, é algo natural e necessário para que a gente possa crescer também, porque isso vem de lá, desde lá de trás da evolução da nossa raça, né? Então, se faz necessário a gente ter um pouquinho de receio das coisas, ter um pouco de insegurança para que você possa refletir, analisar os cenários, ver o que é perigoso demais ou de menos. O que não pode é o excesso, tá? Então, tudo com equilíbrio é válido e bem-vindo quando a gente fala de evolução espiritual, tá? Você não pode ser muito cético, você não pode ser muito é, bitolado com questões religiosas, você não pode ser muito se jogar demais nas coisas sem pensar, você não pode ficar com o pé atrás em tudo que você vai fazer também, tá? Então sempre esse joguinho de cintura, esse equilíbrio e a gente vai aos poucos nos conhecendo e vendo aonde que a gente precisa dar novos passos para poder pensar e agir de maneiras um pouquinho diferentes, tá bom? Ó o Bernardinho aí, oi! Tudo bem? Aí, ó, mais um pequeno grande membro do nosso grupo, né? Meus amigos, então vamos dar continuidade para a nossa segunda etapa dos nossos estudos, tá? É,
Deixa eu compartilhar aqui minha telinha com vocês. Aqui, deixa eu chegar no documento aqui. Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Aqui. Opa, peraí, gente, tô meio perdido aqui. Oh, meu Deus. Chegou a janelinha do PDF? Pegou a apresentação aqui, está carregando. Carregou. Carregou? Carregou. Questão 632. Muito bem. Pessoal, Leandro, você já fez essa questão 632. O que que acontece? No último material, nos dois últimos materiais que a gente fez, utilizando de inteligência artificial para montar um estudo de uma maneira um pouquinho mais didática, quando eu pedi para trazer um bloco de questões, as três primeiras questões ele trouxe na ordem correta, mas as demais, a IA acabou gerando questões que são do capítulo, mas que não são daquela ordem. Então, por exemplo, a 632 que a gente fez há 2 aulinhas atrás, não é a 632 original que se encontra no livro, tá? Está dentro do capítulo, mas não era a questão que deveria ter sido lida, tá? Então, de antemão, a gente pede desculpas pela baguncinha que a gente acabou gerando, tá? Mas não foi perdido porque as questões elas estão dentro do capítulo e mais hora menos hora elas serão trabalhadas e a gente vai meio que só dar uma passadinha por cima delas porque a gente já conversou bastante, ok? Mas a gente está voltando um pouquinho agora de uma maneira 100% garantida de que as questões são realmente as que estão no livro que a gente já vem trabalhando há um determinado tempo, tá? E de uma maneira um pouquinho mais aprofundadas para dar um pouco mais de suporte também para a gente. E depois a gente vai disponibilizar esse material como a gente fez nas últimas aulas. E vai ser um material muito bom para que vocês possam estar lendo depois novamente, tá? Porque ficou muito bacana e eu espero que vocês gostem e depois nos procurem com novas observações, críticas, de repente uma nova forma de pensar da gente trabalhar essas questões. A gente está tentando deixar um pouquinho mais dinâmico, não ficando só aquela coisa da leitura. A gente, logicamente, que sempre traz reflexões em cima das questões, mas ter novas possibilidades de trabalhar essas questões também é muito bem-vindo. Então, vamos fazendo aqui e qualquer coisa a gente vai parando, vai conversando, tá? E precisando é só nos chamar, a gente vai trocando figurinhas aí, ok? Então eu vou começar aqui, pessoal, com a questão 632. Lembrando que a gente está no capítulo 1 da parte terceira das leis morais e estamos no subitem o bem e o mal, ok? Então vamos lá, questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na verdade pratica o mal? Então, de repente a pessoa não pode estar achando que está praticando o bem, mas na verdade não está fazendo o bem? Olha só a resposta. Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis, tá? Então, sempre remetendo àquela máxima cristã, né? Faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para você. Diferente disso, não faça, né? É a regra de ouro dentro do cristianismo, ok, pessoal? Olha só, vamos então seguindo aqui. A questão pergunta se o homem, por ser falível, pode se confundir e achar que está fazendo o bem quando na verdade está fazendo o mal. Os espíritos respondem apontando para a regra moral mais universal e simples ensinada por Jesus: faça aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem.
E o complemento implícito, né? Não façais aos outros aquilo que não quereis para vós. Essa é a chamada regra de ouro, presente também em várias tradições morais da humanidade, e não somente do cristianismo, certo, pessoal? Segundo os espíritos, essa regra é infalível, pois coloca o outro em pé de igualdade com você. Não há privilégio, egoísmo, desigualdade. A moral baseada na empatia evita o erro, tá? Então, sempre se colocando no lugar do outro, a gente evita muitos erros na nossa vida. Outra forma de pensar aqui, ó, traz o julgamento moral para dentro da consciência. Não depende de leis externas, mas de reflexão interior, tá? Então você não tem que ficar buscando fora. A gente busca onde? Dentro de cada um de nós. Obriga a pensar nas consequências das próprias ações. Pensar antes de agir já evita grande parte do mal. Simplifica a compreensão moral. Mesmo quem não estudou religião ou filosofia consegue usar esse critério, né? Poxa, será que, né, eu gostaria que isso fosse feito para mim, né, dessa forma que eu estou pensando, que eu estou agindo? Então, percebamos que isso está dentro da nossa consciência, está dentro de cada um de nós, tá? Você pode ser um bandista, você pode ser católico, protestante, espírita, espiritualista. O princípio é sempre o mesmo. Essa é uma regra de ouro quando a gente está falando de moralidade, de espiritualidade, ok? Portanto, é possível errar? Sim, mas quem usa essa regra simples não se engana, tá? Alguns exemplos práticos. Aqui vão situações cotidianas que demonstram a regra de ouro e ajudam a distinguir o bem do mal. 1. Falar palavras duras. Eu só falei a verdade, diz a pessoa que feriu alguém, né? Eu gostaria que fosse falado assim comigo. Se a resposta for não, então não era o bem, né? Então, eu só falei a verdade sobre aquela pessoa ou sobre determinada situação. Mas você precisaria ter falado, de repente, essa verdade? Será que a verdade ela é válida simplesmente por ser verdade? Será que de repente a pessoa não precisa de um tempo para maturar tudo isso dentro dela, né? Às vezes naquele primeiro momento a gente vai estar só ferindo a pessoa. A gente sabe que é uma verdade, mas ela precisa naquele momento ser dita? Será que a pessoa está pronta e preparada para ouvir aquilo, né? 2. Fazer fofoca inocente, entre aspas, né? A pessoa comenta algo da vida alheia, acreditando que não faz mal, né? Então ela está comentando sobre a vida das pessoas. Você viu o que fulano fez? Né? Nossa, você viu o que aconteceu? Então, pergunta-chave, eu gostaria que comentassem da minha vida dessa forma? Se a resposta for não, o ato é moralmente mal, tá? 3. Dar ajuda humilhando. Às vezes alguém dá caridade, mas com arrogância. Pergunta: eu gostaria de receber ajuda acompanhada de humilhação? Se não, então a forma da caridade está incorreta, tá? 4. Julgar com dureza o erro alheio. Pessoas muitas vezes julgam severamente pecados e defeitos dos outros, né? Cai um pouquinho naquele outro item de cima, né? Falar da vida do outro. Eu gostaria de ser julgado dessa forma, sem compreensão? E a gente faz muito isso, né, pessoal? A gente acaba não vendo muitas das vezes os dois lados da moeda ou os vários prismas da mesma verdade, né? De repente, o que eu estou vendo de um lado pode não ser o que o outro está vendo do outro lado, né? A situação é a mesma, mas e aí? Né? Será que eu estou vendo de todos os lados possíveis? Item 5. Fazer o bem exclusivamente esperando reconhecimento, né? Se você quer só ser aplaudido, então, esperando alguma coisa em troca, isso revela uma intenção não muito bacana da nossa parte. 6. Tomar decisões que afetam outras pessoas. Exemplo, um líder, pai, gerente ou professor toma decisões pensando apenas no próprio interesse e não pensa no interesse como um todo, certo?
Ah, eu tô fazendo isso porque isso vai ser bom para mim, né? Mas será que está sendo bom para o outro, tá? E aqui uma síntese, né? Um resuminho dessa questão. Então o homem pode errar, mas existe um critério moral simples e seguro. Esse critério está na regra de ouro ensinada por Jesus. Colocar-se no lugar do outro esclarece qualquer dúvida moral. A empatia é a chave da ética espírita. Quem honestamente aplica a regra de ouro não se confunde entre o bem e o mal. Né? Então, regra de ouro, pessoal. Não faça ao outro que não gostaria que fosse feito para você, faça ao próximo que gostaria que fosse feito para você. Né? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão? Essa quarta estrelinha aí me chamou muita atenção. A empatia é a chave da ética espírita. Uhum. A partir do momento que nós pararmos de julgar, né, da gente julgar os outros de uma maneira mais grossa, mais ríspida, e não pensar se fôssemos nós naquela situação, é bem duro, porque a gente não sabe o que, que a pessoa está passando, não sabe como que ela está por dentro, não sabe há quanto tempo que ela está sem amparo, ah, faz quanto tempo que ela não está sendo acolhida. E isso tudo desencadeia certas situações nas pessoas que na hora dela fazer alguma coisa, ela pode errar. Mas nós estamos nesse mundo para errar, para nós aprendermos. Então, sejamos empáticos com as pessoas, tenhamos compreensão do que está passando a pessoa. Seja ela fazendo de má fé ou fazendo porque não queria, não vamos julgar de uma maneira muito ríspida, muito dura. Vamos ter paciência para que amanhã, se nós passarmos por isso, nós tenhamos pessoas que vá nos acolher ao invés de nos apontar e ser dura e grossa conosco. Como seria nós em relação aos espíritos superiores, ou aos espíritos que estão a um degrau, alguns degrauzinhos acima de nós? Eles têm toda a paciência do mundo, eles estão conosco constantemente e estão nos acalentando, estão nos dando colo para ajudar-nos. Então, eu acho que é importante a gente fazer isso. Perfeito, irmão. Gostaria de fazer a 633 para nós? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificareis que isso faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Sem ele, sem ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Pessoal, essa respostinha aí ele vem falar um pouquinho sobre os excessos que nós cometemos. Nós sofremos pelos excessos, os quais a gente comete, somos nós os únicos que vamos receber sobre isso. Um exemplo é a gente ir na academia e a gente sabe o nosso limite.
Mas aí a gente vai lá, põe um pouquinho mais de carga e acaba fazendo um exercício para mais. Amanhã ou uns dias depois a gente vai sentir o que nós fizemos para mais. Isso é somente na parte física, mas na parte moral isso daí também acontece também. Muitas das vezes nós temos os nossos protetores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, que eles estão sempre buzinando no nosso ouvido. Gilberto, não faça isso, Gilberto, não faça aquilo. Você está sendo muito audacioso, você está sendo muito manteiga, né? Está sendo muito bonzinho. Enfim, tem os seus excessos. E aí nós temos que pagar por isso. Explicação didática. A questão parte de um ponto importante. A regra de ouro, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a si mesmo, funciona muito bem para orientar nosso comportamento com os outros. Mas não, mas não parece aplicável ao comportamento conosco mesmos. Por isso, Kardec pergunta: existe na lei natural uma regra para orientar como o homem deve agir para consigo mesmo? Os espíritos respondem: a lei natural está inscrita no corpo e na consciência. Nosso próprio organismo mostra o que é equilibrado e o que é excesso. Ou seja, todos nós, trazemos conosco a nossa inteligência. Nós trazemos tudo de importante para nós. Apesar do nosso véu de esquecimento fazer a gente esquecer algumas coisas. Mas, de acordo com as nossas mentalizações, o nosso fato de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, faz com que nós relembremos de algumas situações, de algumas coisas que em outrora nós tenhamos aprendido. E também de alguns conhecimentos que nós já temos sobre determinados assuntos. Então, é importante a gente buscar um pouquinho na nossa consciência também. Ele volta a dizer aqui, né, o exemplo lá, do comer demais, mal-estar, dormir de menos, cansaço, trabalho excessivo, esgotamento, burnout de hoje em dia, né? Falta de autocuidado, sofrimento. A natureza reage imediatamente para mostrar o limite para nós, né? Aí ele fala aqui, o sofrimento é um sinal pedagógico, não uma punição punitiva. Ele indica que ultrapassamos o equilíbrio natural. Esse princípio vale apenas, vale para todas as áreas da vida: alimentação, descanso, sexualidade, consumo, trabalho, emoções. Como ele disse da alimentação, para a gente comer apenas uma bananinha com uma aveia ou um pãozinho é o satisfatório para o nosso café da manhã, mas não. A gente vai lá, quer comer fruta, quer comer o pão, quer comer o pãozinho com manteiga, enfim, quer comer de monte. Aí sai de lá da mesa, da refeição, passando mal, né? Nossa, Leandro, eu comi demais hoje. Fiz a janta, que minha esposa fez a janta, que tá uma delícia, acabei comendo para mais. Aí depois fica passando essa situação de indigestão, de peso, enfim, tem tudo uma situação que nos traz o prejuízo depois. Essa frase aqui eu achei sensacional. O sofrimento é um sinal pedagógico, e não uma punição punitiva, né? Então é um sinal para aprendizado. Quando a gente está sofrendo, é um sinal de aprendizado que a gente precisa relacionado a alguma questão que a gente precisa trabalhar de uma melhor forma na nossa vida, tá? E mesmo a gente não encontrando o porquê ou como a gente vai aprender com determinadas situações naquele momento. Mas como a gente disse em reflexões anteriores, o tempo ele se encarrega de trazer muitas dessas respostas para cada um de nós, né? Pode continuar, irmão. Aí o exemplo aqui, né? A voz diz: basta,
é a consciência. É uma inspiração interior, uma advertência íntima que todos conhecem. O problema é que muitas pessoas ignoram essa voz e sofrem depois, atribuindo a culpa à natureza, ao destino ou a Deus. Os espíritos dizem: grande parte dos sofrimentos humanos é evitável. Eles vêm do desrespeito às próprias necessidades naturais e espirituais. O problema é muitas vezes pessoas ignoram. Essa vozinha muitas das vezes vem da nossa consciência ou até mesmo dos nossos irmãos e a gente pouco importa, pouco dá valor a ela. É só uma corridinha a mais, é só esse trabalho que eu vou fazer para mais e depois eu vou descansar. Só que aí o consumo nosso acaba sendo demasiado e aí a gente acaba tendo que desgastar-nos trabalhando um pouco para mais. E isso também interfere no nosso sono, que também a gente acaba também não dormindo corretamente. E aí isso vai virando uma bola de neve. Ah, esse exemplo que nós já lemos, né? Comer a lei da conta, trabalhar em excesso, né? A gente fica fadigado, fica exaustivamente, acaba entrando também às vezes em depressão, a síndrome de burnout, por causa que o nosso corpo quer fazer alguma coisa, mas a nossa condição no trabalho já não vai mais, enfim, né? Os vícios e prazeres sem controle, a gente começa a beber, começa a fumar e depois acaba trazendo os problemas cardíacos, os problemas respiratórios, enfim, outras grandes situações. Impor-se cargas morais impossíveis. Algumas pessoas se cobram demais, exigindo de si perfeição absoluta. A lei natural pede crescimento gradual. Exigência desumana, culpa, frustração, angústia, o sofrimento emocional indica o desequilíbrio. Então, ou seja, a gente está querendo, né, a gente lê determinado texto, livro, né, e fala sobre alguns comportamentos nossos e a gente busca isso, né, para a nossa vida. Só que é um pouquinho de cada vez que a gente se melhora, né? A gente não consegue fazer como Jesus, né, que pegou o vinho e transformou em água. Então a gente não consegue mudar de uma hora para outra. É necessário gradativamente. Então a gente não pode ficar castigando nós por isso. Relações afetivas que ferem. Às vezes ignoramos sinais internos de sofrimento. Relações abusivas, ambientes tóxicos, amizades que consomem energia. É difícil isso. Principalmente no trabalho, quando a gente tem ambientes tóxicos, né? Aquele líder, aquele chefe que não vive sendo uma pessoa intransigente, fica querendo perseguir os colegas de trabalho por causa de uma resposta por algo que discordou dele. Então, assim, esses ambientes, né, é bem complicado. As amizades que a gente também tem em algumas situações também, em alguns casos, elas acabam sugando muita energia, porque é uma pessoa que ela tem uma mentalidade um pouco mais amena, não muito positiva, e ela acaba tendo pensamentos ou tendo atitudes ou vibra certas situações que, ao chegar perto de nós, ela também acaba sugando um pouquinho dessa energia nossa. A lei natural pede autopreservação e respeito a si mesmo. Isso é uma coisa que nós deveríamos nos dar atenção para isso, porque permanecer no sofrimento por medo ou apego nos traz adoecimento. Exatamente. Por medo que a gente não vai conseguir um trabalho novo, ou por apego àquela equipe, àqueles colegas de trabalho que a gente gosta, mas o outro está pisando na gente, a gente acaba se adoecendo. E isso não é bom para nós. Nós temos que ver o que é melhor para nós. Autopreservação e respeito a si mesmo. Nós temos que nos valorizar.
A gente tem que dar respeito a nós mesmos. Se nós não damos, não tem o porquê estar próximo. Gastos acima da possibilidade. O natural é administrar bem os recursos que nós temos. Ganhamos um, gastamos um. Ganhamos dois, gastamos dois. É claro que em algumas circunstâncias, algumas situações, sempre sai um pouquinho do nosso controle. É um filho que acaba ficando doente, ou até mesmo a gente que acaba adoecendo no momento que às vezes não pode, ou o carro que quebra, e aí a gente acaba tendo que gastar um pouco a mais do que a gente precisa, ou do que a gente tem naquele mês. Mas nos outros meses a gente tem que fazer uma força para reequilibrar essa condição, essa condição financeira nossa aí. Síntese da questão é 633, né? A lei natural orienta não apenas o comportamento social, mas também o comportamento consigo mesmo. O corpo e a consciência trazem limites naturais para cada necessidade. Quando se ultrapassa o limite, surge o sofrimento, que funciona como um aviso, um alerta. Cuidado! Grande parte dos sofrimentos humanos vem da própria imprudência. Exatamente. Escutar a voz que diz basta é o caminho de equilíbrio, saúde e paz. Lembremos, a voz que diz basta. Vamos dar atenção a ela. Leandro? Muito bem, ficou ótimo. Legal que assim vai pontuando bastante coisa e vai trazendo muitos exemplos, né? Eu acho que fica bem bacana, assim, ficou legal. Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Né? Por que é tudo tão difícil? É todo mundo meio que maldoso? É todo mundo complicado? Né? Deus não poderia ter criado a gente um pouquinho melhor? Né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descê-las. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. Deixa eu só grifar aqui. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Né? Então é para isso que a gente encarnou, pessoal. É para a gente entender e aprender, tanto com a polaridade positiva quanto a polaridade negativa das coisas e situações. Tá? A questão aborda uma das dúvidas mais profundas da filosofia e da religião. Por que existe o mal moral no mundo? A resposta dos espíritos pode ser resumida em alguns princípios fundamentais. Primeiro, o espírito é criado simples e ignorante. Isso significa sem conhecimento, sem maldade, sem virtude, sem experiência. É como uma semente que ainda não foi desenvolvida. Deus não cria espíritos bons ou maus, ele cria todos iguais, num ponto de partida igual. 2. O progresso é resultado da experiência e do livre-arbítrio, tá? O espírito progride. Como? Aprendendo, escolhendo, errando, corrigindo e se amadurecendo. O livre-arbítrio é essencial, porque sem possibilidade de escolha não haveria mérito moral, tá? Se Deus criasse o ser humano pronto e perfeito, não haveria aprendizado, nem responsabilidade e nem evolução. O mal moral é consequência do mau uso da liberdade. O mal moral não faz parte da criação divina como determinação, mas como possibilidade. A experiência do erro ensina o valor do acerto. Exemplo simbólico dado pelos espíritos. Se não existissem montanhas, não saberíamos o que é subir e descer. Se não houvessem rochas, não saberíamos o que é dureza. Ou seja, o contraste faz parte do aprendizado, tá?
Então, podemos ter certeza que quando a gente fala de dificuldades, se você está vendo alguma coisa muito difícil em determinado ponto desse planeta, por exemplo, tenhamos a certeza de que em algum momento a gente vai experienciar algo relacionado àquilo que a gente acha difícil hoje para a gente poder aprender com aquilo, tá? Ou com determinado lugar, em determinadas culturas diferentes. É o que a gente sempre conversa um pouquinho também. Às vezes a gente acha que conquistou alguma coisinha moral, né? Eu acho que tenho paciência, eu acho que eu tenho tolerância, mas na verdade a gente talvez só não tenha sido colocado à prova para ver se de fato aquilo já foi realmente conquistado ou se era um achismo da nossa parte, tá? Questão 4. Item 4, perdão. O espírito precisa conhecer o bem e o mal para poder escolher o bem conscientemente, né? Ninguém pode amar o bem se compará-lo ao mal. Ninguém pode praticar o bem por virtude se não tem a possibilidade de errar. Virtude não é ausência de erro, é superação dele, tá? Então é você passar por aquilo, você entender que determinada ação, que determinado meio que você experienciou, que determinado tipo de conexões espirituais e energéticas que você faz não são legais, não te fizeram bem. Opa, peraí, eu não quero mais aquilo para minha vida. É onde eu faço o quê? Eu vou tomando novos caminhos, tendo novos pensamentos, novas formas de agir, tá? Tem um pouco a ver com aquela questão da insegurança que a gente conversou na nossa reflexão inicial, tá? Que se faz necessário o quê? Novas formas de pensar e de agir. Tem um pouquinho a ver com isso também, tá? É superar o erro, superar as dificuldades, superar o sofrimento, superar a insegurança, tá? A união com o corpo dá ao espírito condições de aprendizado mais concreto, tá? Por quê? Porque existem os mundos que são de provas e expiações, como o nosso planeta Terra, tá? Tem mundos extremamente primitivos, como a gente já teve lá no passado, na época que o homem não sabia nem o que era uma roda, não sabia o que era fazer fogo, né? Então, existem essas formas de orbes, de planetas, de projetos planetários. Existem projetos planetários de provas e expiações como o que a gente vive. Existem mundos de regeneração. Existem mundos felizes e existem mundos perfeitos, tá? Cada um dentro aí do seu projeto que vai trazer experiências diferentes para diferentes níveis de evolução espiritual dos espíritos diferentes, ok? Por isso, o mal moral não é castigo, mas é uma etapa pedagógica. Mais uma vez, trazendo essa questão pedagógica da gente sofrer, né? Não tem aquela parte do bem ou mal sofrer dentro do evangelho? Então, tudo de uma maneira pedagógica, que a gente está aqui para aprender. É um planeta escola, como a gente gosta de dizer, como a doutrina traz, ok? Exemplos práticos. Vamos entender como essa ideia funciona na vida real. 1. Uma criança que toca no fogo. Ela aprende pela experiência que o fogo queima. Do mesmo modo, o espírito aprende que o egoísmo causa solidão, que o orgulho causa queda, que raiva causa sofrimento. O mal ensina, não porque Deus quer que o mal exista, mas porque nossas escolhas têm consequências. Olha que interessante, né, pessoal, essa linha de raciocínio. Entender que a dificuldade, que o mal, que os sofrimentos, que os obstáculos que a gente vai enfrentando durante a vida, eles têm uma razão de ser, né, para a gente poder aprender com eles, né? Mais uma vez, de uma maneira pedagógica, tá? 2. Um aluno que só cresce enfrentando desafios, sem problemas. Não há raciocínio, não há superação, não há maturidade. Se não tivessem as avaliações, como que os professores iriam saber se os alunos tinham aprendido as lições? E a gente sabe que uma avaliação, uma prova, um exame, exige o quê? O esforço do aluno, né? Muitas das vezes é ele ficar horas estudando,
é ele ficar horas tentando entender determinado conteúdo. E assim também é nós na nossa vida como um todo. Tem situações que exigem um pouco mais de energia da nossa parte, tá? Tem pessoas que exigem um pouco mais de energia da nossa parte para a gente poder lidar com elas. Só que com o passar do tempo, a gente vai meio que aprendendo os atalhos, aprendendo os caminhos que a gente deve seguir para lidar com as pessoas e assim criar conexões mais saudáveis, mais duradouras, com menos atritos, não é? Exemplo 3. Uma pessoa que erra e colhe as consequências, né? Um erro moral traz sofrimento, culpa, perda de oportunidades, relações prejudicadas. Essas consequências ensinam mais do que 1000 sermões. É a montanha da metáfora. Nós sabemos que existe subida quando sentimos o esforço. 4. Espíritos em diferentes estágios da humanidade. Espíritos ainda jovens moralmente, né? O que acontece? Eles erram mais, sentem mais impulsos, são guiados por paixões. Espíritos amadurecidos, eles percebem o valor do bem, eles escolhem a paz e a caridade, eles compreendem a lei de solidariedade, né? Então, sabe quando a gente fala daquela questão do tempo de vida de cada um, né? É bem isso, tá, pessoal? É esse tempo, né? É essa jovialidade moral dos espíritos, tá? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo o valor do bem, a gente vai escolhendo melhor, com um pouco mais de sabedoria, né? Situações de convivência que ensinam limites. Você convive com pessoas difíceis, injustiças, desafios familiares, ambientes de trabalho tensos. Essas experiências, o que elas nos trazem? Revelam nossas fraquezas, nos forçam a desenvolver paciência, empatia e autocontrole, ensinam a escolher o bem apesar das circunstâncias. Sem a rocha dura, não saberíamos o que é resistência, tá? Então, uma coisa é você entender que aquela parte que fala da montanha ali, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. A montanha da metáfora, né? Nós só sabemos que ela existe, que existe subida quando sentimos o esforço. E a outra coisa é a gente saber a resistência, né? É a gente ter essa dureza da rocha, tá? Então a montanha é você subir, você ver a subida, você sentir o esforço. E outra coisa é você ter resistência para superar todos os impactos dessas necessidades na vida do espírito, ok? Deus não criou o mal. Criou espíritos simples, ignorantes e livres para aprender. O mal moral surge das escolhas equivocadas do espírito. A experiência do mal é necessária para compreender o bem. O sofrimento decorrente do erro é uma lição corretiva. O progresso é fruto da experiência, da liberdade e da responsabilidade. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Se quiserem, fiquem à vontade. Depois a gente vai disponibilizar esse material, tá? Tem bastante coisa em cima de cada questão. De repente, a gente pode até dar uma aceleradinha e depois a gente complementa lendo nas nossas casas as perguntas e respostas e as explicações, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês acharem que está legal dessa forma, nos avisem que a gente continua assim. Se achar que está muita coisa em cima de cada questão, a gente também dá uma resumidinha para vocês, tá bom? Como a gente demorou um pouquinho mais para começar hoje, eu acho que dá para fazer mais uma aqui rapidinho. O que vocês acham? Irmão Gilberto? Vamos lá. Pode fazer. Só voltando na questão anterior ali, Lê, que ele fala sobre a situação de convivência que ensinam limites, né? Uhum. Essas experiências, ele volta a dizer aqui, ó, desenvolvimento da paciência, aí, desenvolvimento da paciência, da empatia e do autocontrole. A empatia aqui, de novo, batendo na mesma tecla. Paciência, empatia e autocontrole. É muito bacana isso daí também. Mas bora lá, vamos lá, 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece
poder inferir-se, daí que a lei natural não constitui regra uniforme. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Explicação didática. A questão levanta uma dúvida importante. Se as pessoas vivem em posições sociais tão diferentes, com necessidades tão diversas, como se pode existir uma lei natural única para todos? Os espíritos explicam. As diferenças sociais fazem parte da lei do progresso. As diferenças de riqueza, cultura, profissão, instrução, responsabilidade e condições materiais. Ou seja, cada um está no seu local em que deve estar. Tem aquele que ele é um pouco mais abastado, que ele tem a riqueza, só que em contrapartida ele contrata vários funcionários. Então tem aquela pessoa que ela é mais culta, em contrapartida ela está dando aula ou ela está levando um conhecimento diferenciado dos demais, né? As profissões importantes, saúde, policiais, aí defendendo, fazendo seus papéis de defesa na sociedade, as instruções do professor. Então, cada um tem a sua responsabilidade na esfera social. Então, por isso que cada um tem o seu papel. E cabe a nós também, em decorrência dos nossos estudos, condições e tal, de nós também ir galgando essas condições e essas posições na, na sociedade de hoje em dia. Não são injustas em si mesmas, elas decorrem do estágio evolutivo da humanidade. A sociedade humana evolui através de trocas, cooperação, funções variadas, especializações, experiências diversas. Então, ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui também, o exemplo de hoje. Nós, na nossa função de difusor, né, Leandro? Uhum. De estar difundindo o livro dos Espíritos. Então, nós estamos barganhando conhecimento, um pouco que nós fomos buscar o conhecimento para estar transmitindo para vocês, a especialização de cada um, né? As experiências diversas, cada um de nós aqui dentro desse bate-papo dessa noite, dessa reunião, cada um tem uma experiência sobre determinado assunto, ou sendo até mesmo dos nossos estudos. Por quê? Um já estudou mais, outro já estudou menos, um já passou por experiências que fez ele crescer bastante, então aquilo ali marcou para ele, e então ele tem várias coisas para ele falar sobre determinada situação, sobre aquele exemplo que ele passou, né? Então, Deus não quer que todos sejam iguais na forma externa de viver, mas quer que todos evoluam moralmente dentro de várias experiências sociais. Então, ou seja, ele quer que a gente evolua a nossa moral. O de fora não importa, mas sim o que vale para ele é a moral. Se nós estamos fazendo para o nosso próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Desculpa, pessoal. As necessidades variam conforme a posição, mas a lei natural é a mesma. Ou seja, o médico, o agricultor, o professor, o presidente, o lixeiro, o empresário, o artista, todos, né, têm funções diferentes, só que cada um tem o seu papel. Cada um a lei natural é a mesma para todos. O mesmo pau que bate em Chico é o que bate em Francisco, quando se diz sobre as leis naturais para todos esses que nós citamos aí. As responsabilidades também são diferentes. O médico ele tem a responsabilidade de curar o seu enfermo. O gari, o lixeiro, ele tem a responsabilidade de colher os lixos para que não criem, né, as bactérias dentro das nossas casas. Então, isso daí tem as suas necessidades, cada um tem a sua necessidade diferente, cada um tem o seu papel importante dentro da sociedade, né? Mas todos são regidos pela mesma lei moral.
justiça, amor e caridade. Então, como eu brinquei, né? O mesmo pau que bate em Chico é o que bate em Francisco. Mas o amor prevalece em todos nós. O respeito ao próximo também não pode deixar de faltar. A honestidade, a transparência, né? O meu óculos tem um pouquinho de verde, mas é transparente. Então a gente tem que ser honesto com a lente dos nossos óculos. Nós não podemos deixar o sinão. Nós temos que ser transparentes, nós não podemos negar isso. Nós temos que trabalhar constantemente na nossa evolução moral, né? Então, constantemente a gente tem que estar buscando conhecimento, tem que estar trabalhando sobre a paciência, sobre a resignação, né? O autoconhecimento, enfim, para que isso possa nos trazer a última palavrinha aí, o progresso do nosso espírito, tá certo? Então, a forma externa muda, o princípio moral é invariável. As diferenças são instrumentos pedagógicos. As diferenças, está falando de novo, que são instrumentos para o nosso aprendizado. Cada posição social traz desafios próprios, lições específicas, oportunidades de crescimento moral. Então, a lei natural permanece uniforme. Por quê? Todas as posições sociais são escola da alma. Eu sou bombeiro, estou na minha função. Ali eu tenho um aprendizado, tenho a hierarquia dentro do meu trabalho. Então ali eu tenho que aprender a respeitar, eu tenho que aprender sim senhor, não senhor. Então é um aprendizado a ter paciência, que é aquele que acha que a hierarquia fala mais alto. Mas não, nós temos que ter a empatia, nós temos que nos colocar no lugar dos outros antes da gente dar uma ordem, certo? O que muda é o tipo de aula, não o conteúdo moral, não o conteúdo moral essencial, né? Porque o conteúdo, como nós falamos aí novamente, o conteúdo das aulas é o mesmo para todos. A única coisa que difere é a maneira com que nós vamos estar aprendendo, certo? A Beth aqui disse aqui, deu uma palavrinha aqui. Eu vejo a sociedade como uma grande engrenagem formada por vários dentes, todos os todos do mesmo tamanho, que precisam funcionar junto, pois sem um desses dentes se quebra a engrenagem, não vai funcionar plenamente. Exatamente. Todos nós dependemos um dos outros para que funcionemos, aprendemos com os outros. Os exemplos práticos aí que nós trouxemos. Necessidades diferentes, mesma lei moral. Um empresário precisa gerir funcionários. Um trabalhador rural precisa da terra para produzir. Se ele tiver apenas a semente das plantas, o que adianta? Se ele não tem aonde colocar para germinar isso daí. Um médico precisa de instrumentos e estrutura para poder trabalhar. Ele precisa do bisturi, ele precisa de uma sala, precisa de um esfigmomanômetro e assim por diante. O professor precisa de livros, precisa de um ambiente, precisa das carteiras para os alunos sentarem, precisa de uma lousa para poder escrever. Hoje, né, não tem mais as lousas, é tudo retroprojetor, né, que transmite lá os projetores, né, que transmite nas lousas inteligentes e assim por diante. Então, tudo isso precisa de algo para estar evoluindo. As necessidades materiais são diferentes. A lei moral diz a mesma coisa, é a mesma. Agir com justiça, respeito e honestidade. Dois estilos de vida, uma mesma norma moral. Um rico e um pobre têm necessidades materiais distintas, mas ambos têm o dever de não prejudicar, agir com bondade, evitar o egoísmo, ajudar quando possível, buscar o progresso moral. Ou seja, as realidades, as necessidades materiais são opostas, mas quando se trata da moral, do aprendizado moral ou da prática moral, é a mesma para os dois. Não tem diferença na prática, eles têm que praticar as mesmas coisas.
Diferentes profissões, mesmas responsabilidades. O juiz deve aplicar a justiça. O policial deve agir com integridade. Um artista deve expressar beleza sem ferir. Um comerciante deve ser honesto. O motorista deve conduzir com responsabilidade. O que adianta o juiz, na hora de tomar a sua decisão, ele levar por conta o fulano A porque é conhecido da família? Ou o artista ir lá fazer o seu desenho e acabar menosprezando determinada função com o seu desenho. Isso não é belo, não é bonito isso daí não. Um comerciante falar que naquele pote que ele está vendendo tem 10 pães de queijo, mas na verdade só tem 6. Só por causa que o envoltório estava obscuro, era um saquinho de papel, não dava para ver, então ele acabou não sendo honesto. O motorista deve conduzir com responsabilidade, sendo que ele está transportando várias pessoas no ônibus, como que ele vai andar numa velocidade acima ou não vai respeitar as sinalizações de trânsito? Ele tem que ser responsável por causa que ele está trabalhando com vidas, né? Diferenças sociais como instrumentos de crescimento. Quem ocupa a posição de liderança aprende a administrar poder. Quem ocupa posições simples aprende humildade e disciplina. Quem vive em riqueza aprende a administrar recursos. Quem vive em pobreza aprende a valorizar pequenas conquistas. Cada situação é uma experiência de aprendizado espiritual. Certo, pessoal? A mesma lei moral adaptada a circunstâncias. Um pai pobre e um pai rico têm deveres diferentes materialmente. Um pode oferecer mais recursos, um pai pode dar mais presentes, pode dar uma escola de renomada para o filho, em contrapartida o outro não, o outro vai suar ou até mesmo vai confeccionar com suas próprias mãos, as suas próprias mãos, o brinquedo ou presente para o seu filho de Natal. E vai ter que estar usando uma escola pública para dar para o seu filho, né? Então, de acordo com a diferença dos pais, a classe social dos pais, né? Mas moralmente ambos têm as responsabilidades, que essa daí não pode deixar de faltar para os pais. Amar, educar, proteger, orientar, ser exemplo de bondade. Isso é o que resume essa questão. Eu posso dizer assim, né? No meu ponto de vista, foi um tuf na minha orelha aqui que me chamou bem a atenção essa partezinha aí, finalzinho. Ou seja, a forma exterior muda, o princípio deve ser sempre o mesmo. As diferentes posições sociais fazem parte da evolução humana. As necessidades variam, mas a lei natural é sempre a mesma. A diversidade de condições não anula a uniformidade moral. Todas as situações sociais são oportunidades de crescimento. Então, ou seja, todos nós, em cada condições que nós estamos, nos encontramos, nós temos uma oportunidade de crescimento. Não podemos dizer que não, mas temos. O Pai, o Altíssimo, deu todas essas condições, são todas pensadas por Ele. E ninguém é deixado para trás. Então, aproveitemos. A lei de Deus é universal, mas se manifesta em cada pessoa conforme a sua posição e sua responsabilidade. Leandro? Perfeito, irmão. Tá ótimo. É isso daí. Eu acredito que tenha dado pra gente entender bem essas questõezinhas que a gente trabalhou, né? Entender que é necessária essa diversidade para que a gente possa aprender em determinados pontos diferentes os mesmos valores, né? Talvez uns valores possam ser aprendidos de uma maneira mais rápida e intensa em determinadas posições culturais
sociais, etc. Tá? Por isso que essa diversidade é tão maravilhosa, porque traz esse leque de possibilidades para a gente poder trabalhar todas essas questões morais que são necessárias para todos nós, tá? E eu acredito que por hoje é isso, meus amigos. A gente para então aqui na 639. É isso? Eita, Não, pulou aqui, eu né? acho que Pulei uma, né? Nossa, já mudou tudo aqui o negócio. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. é 35, Lê. Vamos, vamos ler a 36 agora. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Saiu da ordem aqui. Acho que eu colei em ordem diferente. Mas enfim, deixa eu só marcar aqui. Depois eu marco aqui a lupinha 636. É a 636, é isso? 635? Isso, 636. 636. Depois eu vou ter que ajustar aqui o materialzinho. É muita informação, gente. Vocês viram que a gente tá. É chuva de informação pra gente aí. Ô, Depois eu vou pessoal, ajustar. o Lê falou que ia postar ainda hoje esse material. Ele vai fazer essa correçãozinha da Isso. ordem das questões aí Uhum. e depois ele disponibiliza. E talvez amanhã ele Isso. disponibilize esse materialzinho para você É isso aí. Maravilha. Gostaria de fazer o nosso encerramento então, irmão. Deixa eu nessa parar aula aqui de o hoje aí, tá bom, pessoal? compartilhamento. Vou voltar aqui a tela. Muito bem. Então, pedimos desculpa por ter adiantado um pouquinho aí o horário, mas aí foi de grande valia esse conteúdo dessa noite aí, tá bom? Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aí imensamente, tiveram paciência aí de estar juntamente conosco e onde pudemos difundir um pouquinho do que nós sabemos e do que nós trouxemos aí a vocês, tá bom? Meu muito obrigado aí a todos. Lê, você poderia fazer o encerramento dessa noite, por favor? Sim, claro. Mais uma vez agradecendo aos irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, às salas que participam conosco lá na espiritualidade superior, nos planos superiores de existência. E o nosso muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Desejamos a todos uma ótima semana. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Mãe Maria, Mestre Jesus e toda a pleiade de espíritos amigos e amigas possam sempre estar conosco, conforme as nossas necessidades, o nosso dia a dia, os nossos desafios, assim sempre buscando vencer cada um deles, não da maneira que a gente gostaria, mas da maneira que Deus deseja e espera de cada um de nós. Que a gente possa fazer então o encerramento desta noite com a prece de Nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Então, damos por encerrados os estudos dessa noite, pessoal. Nosso muito obrigado. E hoje a gente posta a nossa reflexãozinha e a nossa videoaula gravada, ok? E amanhã eu vou postar essas questões que nós trabalhamos hoje, tá? No materialzinho PDF para vocês poderem ler novamente, que eu achei que ficou muito, muito, muito bom. E aí a gente faz a preparação para a semana que vem do material das próximas questões para vocês, tá? Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, estamos abertos aí para a gente poder sempre estar melhorando e trazendo um pouco mais de doutrina espírita para as nossas vidas de uma maneira bem prática, bem objetiva e trazendo para o nosso dia a dia, ok? Obrigado, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa semana. Amém. Para Boa todos noite, nós. pessoal. Fique com Deus. Boa noite.